A questão 343403 aborda planejamento operacional. Planejamento operacional é o planejamento para utilização no curto prazo, ok? Vamos ver? Então veja comigo. Então o tema é planejamento operacional e sobre esse tema a alternativa correta é a alternativa C. E o que diz a alternativa C? A alternativa C diz que apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Consequentemente, a 1 está incorreta, ok? Então vamos começar aqui pela 1. Então lembre, essa aqui está errada, ok? Essa está errada. Então veja lá comigo. Para a realização de objetivos, precisa-se definir quais atividades deverão ser executadas e quais recursos serão necessários para a execução dessas atividades. A esse processo dá-se o nome de planejamento estratégico. Errado aqui, tá? Ele não é planejamento estratégico, ele é planejamento operacional, ok? E aqui você tem duas situações para chegar à conclusão que o planejamento é operacional. Primeiro, que ele já colocou aqui no enunciado, vamos supor que você não soubesse sobre o assunto. Ele colocou no enunciado que o assunto é sobre planejamento operacional. Então, se é sobre planejamento operacional, ele não vai falar de estratégico. Mas no próprio texto, se você conhece sobre o assunto, você consegue identificar que isso aqui está errado. Veja aqui, ele diz assim, ó, para definir quais são as atividades que serão executadas, tá? Então ele está falando do curto prazo. E quais os recursos necessários para a execução, ele está falando do curto prazo. Então lembre, planejamento estratégico fixa os objetivos, depois do planejamento tático detalha isso nos setores e daí vai para o personal, que é o pessoal que bota a cara para bater. Então aí é o supervisor e seus operadores. Aí eu tenho que definir, cara, tem que fazer isso, 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 e para isso nós temos tais e tais recursos. Isso é planejamento operacional. Fechou? Vamos ver as outras duas agora que estão corretas e que te ajudam a entender o assunto, tá? Então veja aqui que aqui nós temos aí o conceito de planejamento operacional. Planejamento operacional compreende algumas etapas, dentre as quais a análise dos objetivos, eles já vêm prontos, o planejamento das atividades e do tempo, o planejamento dos recursos, da avaliação dos riscos e a previsão dos meios de controle. Para ficar bem completo isso aqui, só escreva assim, ó. Planejamento operacional são ações que precisam ser desenvolvidas no curto prazo. O que é curto prazo? 1 a 30 dias. Isso é curto prazo. Ok? Vamos para frente? A 3 que também está certa. Algumas ferramentas administrativas auxiliam as decisões no nível do planejamento operacional. Quais são essas ferramentas? Cronogramas, né? Cronograma estabelece datas e prazos. Orçamentos, que fala de grana. E organogramas, que fala do quê? Fala de quem manda em quem. Tranquilo? Bons estudos, até uma próxima questão.